distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Diga, eu não posso. Não vale a pena, não. Estamos clamando a ti. Escuta o meu clamor, mais que o ar. Diga isso, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, diga. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não. Esse é o nosso clamor de total dependência de ti. Escuta o meu clamor. Você vai dizer isso de todo o seu coração. Diga, as lutas vêm tentando. E as lutas vêm tentando. E quantas coisas não se levantam para nos afastar do Senhor. Frieza, escuridão procuram. Mas nós vamos permanecer. Mas eu não vou desistir. Diga, ajuda-me. Ajuda-me. Eu quero permanecer contigo até o fim. Diga isso, Pai, eu quero permanecer contigo. Eu quero permanecer firmado nessa palavra que nunca falhou. Ah, eu quero permanecer com meu coração avivado em tua presença. As lutas podem se levantar, mas firmada eu estou naquele que nunca me deixou. Oh, aleluia, aleluia. Distante de ti, Senhor, diga, não posso viver. Aleluia. Não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mais que o ar eu respiro. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Diga isso, eu preciso, eu preciso. Preciso de ti. Nós precisamos do Senhor. Diga, diga. Preciso. Levante as suas mãos em adoração a Ele. Diga, preciso, preciso, Deus. Preciso. Eu preciso todo dia, em todo tempo, em qualquer situação. Preciso. Oh, eu preciso do Senhor. Preciso. Oh, levará chorerei. Lavará chorerei, barabara chorerei. Isso, vai levantando agora a sua adoração a Ele. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Oh, Jesus, nos prostramos diante de Ti e aplicamos o nosso coração, sim, a querer, a desejar por mais do Senhor, da Tua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és poderoso, Tu és santo, santo. Isso, vamos. Santo, santo é o Senhor. Assim como os anjos declaram que Tu és santo, entronizaremos que santo é o Senhor, poderoso, poderoso. Oh, levará chorerei, bará chorerei, badaba chorerá, daraba chorerei, bará chorerei, bará.
Isso, levante o seu clamor agora. Cadê as mulheres intercessoras? As mulheres que oram, as mulheres que são fervorosas na oração. Sim, você vence aqui. É na presença de Deus, onde as suas inseguranças são desfeitas, onde os temores caem por terra. Oreba chorerei, baná, chorerei, baná. Poderoso Deus, poderoso, exaltado, adorado, santo, santo e poderoso Deus. Você pode dizer isso a Ele, diga poderoso e poderoso, aleluia, poderoso Deus, poderoso. Diga isso, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, a nossa alma deseja por ti, ao nosso amado, sim, e poderoso. Isso, até a sua adoração chegar ao céu, diga, e poderoso. Ele é poderoso, Ele é santo, santo e poderoso. A minha alma anseia por ti. Diga isso ao que está sentado, ao que está sentado. Isso, dê o seu melhor a Ele, diga no trono e no... Oh, aleluia. E ao Cordeiro, e ao Cordeiro. Diga isso, seja o louvor, seja o louvor. Diga isso, seja a honra, seja a Ele toda a nossa adoração, sim, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. De todo o seu coração, diga que Ele é poderoso, sim, poderoso Deus, poderoso, adorado, exaltado nosso Deus, poderoso. Diga isso, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Se você
posição, mais do que qualquer privilégio, mais do que qualquer riqueza, mais do que tudo. Nós queremos desejar e estar contigo todos os dias. Diga: minha alma, continuamente andar na tua palavra, continuamente andar na tua verdade, continuamente manter o nosso coração alinhado com a tua vontade, alinhado com o teu querer. Isso, diga: minha alma anseia, minha alma anseia. Pode tudo passar, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor permanece sim poderoso. O Senhor permanece sim sendo o meu Deus. Oh sim, minha alma anseia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Só as mulheres digam isso. Poderoso Deus. A sua adoração a Ele, diga: poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia, minha alma anseia. Aleluia, diga isso: poderoso Deus e poderoso. Ah, Jesus vai renovando a nossa vida diante do Senhor. Poderoso Deus, poderoso. Diga isso: a minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, minha alma, minha alma anseia, minha alma anseia. Nós não nos cansamos de dizer isso, Pai, porque anseiamos sim por ti. Minha alma, a nossa alma deseja por ti. Oh, aleluia, aleluia. A nossa alma deseja por tua presença. A minha alma anseia por ti, diga: minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Diga mais uma vez isso. E poderoso Deus, poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia, minha alma anseia. Aleluia, Senhor, te louvamos, te glorificamos. Só Tu és digno de toda adoração. Seja bem-vindo aqui. És bem-vindo, aquece os nossos corações. Não queremos estar como mornidão. Não queremos ser indiferentes à Tua presença, amado Jesus. Ei, alabado, reina sobre nós. Reina sobre nós, amado noivo Jesus. Tu és Senhor de nossas
nossas vidas. Oh Espírito de Deus, aviva-nos. Diga a elas que eu as quero em minha presença. E é o que Deus nos diz nesse dia. O Senhor nos quer. Jesus nos quer na sua presença. E é por isso que você veio de tão longe ou até de perto. Mas você veio porque Ele te quis aqui. Ei, alamari, sirianda, lamalabari, sirianda, lamalamaricanda, lamalabar. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer... Não, você não tem qualquer posição, você tem a mais alta posição, que é filha de Deus. Você é filha amada. Você é filha amada. Não importa o que as pessoas tentem dizer de você, não importa o que as pessoas tentaram fazer contra você, não importa. Você é filha amada. E Ele diz: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, de noite e de dia aguardarei, para que não lhe façam dano algum. Você é propriedade exclusiva do seu amado Jesus. Você fez uma aliança com Ele. Você entregou a sua vida para Ele. Você é do seu amado, e seu amado é teu. Aleluia. Por isso, nessa tarde, é a unção do Senhor que despedaça todo jugo vem estar sobre nós, tirando dos nossos olhos espirituais toda a cegueira, nos tirando de toda posição de mornidão, nos vestindo com vestes espirituais santas, nos vestindo com o renovo de Deus, o renovo para aqueles que precisam, o renovo para voltar a invocar o nome do Senhor. Um trono de adoração queremos erguer a Ti. Seja reverenciado sobre nós, amado Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, com os nossos corações, reaviva-nos. E o Senhor diz: vem e sobe, veja a canção do céu. Poderoso Deus, a terra e céus cantam a Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, ao Cordeiro que venceu. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Se esse é o desejo do seu coração, se a sua alma anseia por Deus, então comece a entregar agora o seu coração no altar. Ainda que ele esteja machucado, ferido, endurecido, mas vai entregando a sua vida para Deus, para que Ele possa transformar. Essa é uma tarde de transformação. Essa é uma tarde de comunhão, de quebrantamento, libertação, cura, restauração. Porque quando assumimos o nosso lugar, então julgaremos retamente. Oh Pai, derrama do teu unção,
Espírito de Deus, tenha total liberdade, sela esse lugar com a tua graça, com a tua virtude, em nome de Jesus. E desde já, Senhor, teu Espírito haja entre nós, sobre nós e através de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Obrigada, Senhor. Louvado seja o seu nome. Se você quer adorar a Deus, aplauda Ele em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, alabareia para glórias a Deus, amém? Boa tarde em nome de Jesus. Que Deus abençoe muitíssimo essa tarde, que seja um derramar do Senhor, que venha a instrução do céu, aquela palavra que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos para vencer em Cristo Jesus, amém? Diga boa tarde também à pessoa que está do seu lado, uma boa tarde em nome de Jesus. Que bom que você veio. Diga para ela, você é esperada por Deus aqui nesse lugar. Amém? E essa foi uma frase que o Espírito Santo me deu ano passado, por volta de março. Diga a elas que eu as quero em minha presença. Esse é o melhor lugar. Você pode estar lavando a louça, você pode estar caminhando, você pode estar fazendo seus afazeres, mas você está na presença dele. Amém? Ligado no Espírito para a glória de Deus. Amém? Que benção que estamos aqui em nome de Jesus, né? É isso aí. Boa tarde para todas. Tem mulher que vence nesse lugar. Olha que a mulher que vence. Cadê? O pessoal não filmou, não. Tem mulher que vence nesse lugar. Coisa boa. Glória a Deus por isso. Agora, quem é que vence? Aquele que faz a vontade de Deus, não é? Aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Essa pessoa é uma pessoa vencedora. Amém? Então diga para ela, fala para a sua vizinha aí, ó, nós somos mulheres que vencem. Nós somos vencedoras em Cristo, não é isso? Vocês são, porque eu não sou mulher, então. Então vocês são as vencedoras em Cristo. Nós somos vencedores, né, irmãos? Né? Nós estamos aqui meio que fora do nosso aquário. Mas glória a Deus. Vamos sentar todas em nome de Cristo, por favor. Sentem, fiquem à vontade. Irmãs, uma das coisas que Deus colocou no coração, eu vou fazer uma pequena introdução, o pastor vai falar essa palavra, a respeito de avivamento. Estamos num ano cujo tema é Aviva a obra no meio dos anos, né? Aviva, Senhor. A palavra de Deus, ela fala para nós em Abacuque. Abre seu livro, a sua Bíblia. Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, todas abriram? É antes do Novo Testamento. As irmãs aqui do apoio podem ajudar? As obreiras? A irmã está precisando. Quem precisa de ajuda aí, levanta a mão. Eu preciso de ajuda para achar onde é que está Abacuque, né? Esse livro da Bíblia, um dos profetas menores. Pode levantar a mão aí, as obreiras vão ajudando, as irmãs do apoio. Vamos todas juntas ler essa palavra. O profeta Abacuque, ele viveu numa época em que o povo de Israel estava totalmente desviado dos caminhos de Deus. Apesar de ser povo de Deus, estava desviado dos caminhos de Deus. Adorando a outros deuses, entregando os filhos a deuses como Moloque, sacrificando crianças vivas, jogando no fogo. Era um tempo em que havia muita apostasia, né? Ou seja, se esquecia do que os mandamentos de Deus e se vivia aquilo que se achava bem, de acordo com o quê? Com a cultura da época. O povo de Israel deveria estar separado, vivendo
dentro daquilo que Deus estabeleceu como os mandamentos, mas eles tinham se afastado e se envolveram com a cultura do povo da terra. E era um povo que não cultuava a Deus, cultuava vários deuses. E assim faziam vários sacrifícios. Tinha adoração a Baal, Deus da sensualidade, da fertilidade. Eles acreditavam em muitas coisas assim e faziam muitos sacrifícios. E o povo de Israel tinha se desviado. E Deus enviava profetas para que eles pudessem se consertar, pudessem se arrepender, mas eles não se arrependiam. E o profeta foi Abacuque. Ele era um dos homens comuns da sociedade, mas que temeu, ouviu a palavra, ouviu o que Deus estava falando. Deus estava falando, eu vou destruir a Israel, eu vou destruir a Judá, eu vou trazer um mal, eu vou levar a Judá para cativeiro, 70 anos. E ele falava a palavra e as pessoas não acreditavam. Falavam, você está profetizando, que história, só vem com uma notícia. Não davam ouvidos aos profetas, aos mensageiros de Deus. Mas Abacuque, quando ouviu isso, ele diz aqui, Abacuque capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele ouviu que Deus ia destruir. E ele temeu, ele acreditou. Ele acreditou que um grande mal viria sobre a nação. E ele se colocou o quê? A buscar a Deus, a avivar. Por quê? Quando você chega, você fala com uma pessoa, no início da fé, a pessoa ouve a palavra, muitas vezes ela está vivificada, ela está avivada, né? Ela está naquele período de busca de Deus, de constância em Senhor, ela ouve o que o Espírito diz. Mas quando a pessoa começa, né, a achar que ela já sabe de tudo, que aquela palavra já foi pregada tantas vezes, né, que aquela mensagem já veio de outras maneiras, e ela acha que está tudo bem. Às vezes ela até faz a obra de Deus, se envolve com as coisas de Deus, e ela não consegue mais, porque um dia ela estava aquecida, ouvindo o Espírito, mas aí ela foi deixando de buscar, foi deixando de orar, foi deixando de ler a palavra, e aí ela foi se esfriando e amornou. Ela continua vindo na igreja, ela não está afastada assim, fisicamente, ela continua fazendo a obra, ela continua trabalhando, cantando, louvando, pregando, mas ela está morna. Então ela não consegue mais ouvir a Deus. Às vezes isso acontece, e a maioria das vezes acontece, né, por causa do coração. O coração da pessoa começa a se orgulhar, começa a se independizar, já acha que não precisa, não depende mais do Espírito Santo. Afinal de contas, agora está num cargo de liderança, né? Já foi aprovada pelos homens, já foi aprovada pelas pessoas, e ela não percebe as ciladas que ela vai caindo e vai se distanciando de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, agora é só você fechar a Bíblia e abrir no último livro, vai ficar fácil. A gente vê que ele falou, Senhor, aviva a obra no meio dos anos e a notifica. Notifica, Senhor. O que é notificar? Quando você está no caminho errado, você parou, estacionou errado, o que acontece com você? Você é multado, você está sendo notificado que você está cometendo uma infração. Né? Às vezes, antes da infração, vem uma notificação, né? Ou seja, um primeiro aviso, se você continuar, você vai sofrer um processo, se você continuar, você vai sofrer uma multa, é notificar. E nós vemos no livro de Apocalipse, João, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, às 7 igrejas, e as 7 igrejas foram notificadas pelo Espírito de Deus. A igreja de Éfeso tinha grandes obras, boas obras, mas ela tinha deixado o primeiro amor. Ela precisava se arrepender, lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, senão seria removido dela o candeeiro, a luz, aquilo que iluminava, o Espírito de Deus que iluminava. Ia ser uma igreja, imagina só, dá uma olhadinha aqui na igreja, tantas pessoas, já imagina uma igreja sem o Espírito Santo? É o quê? Não é uma igreja, é apenas um grupo de pessoas que se reúnem porque gostam de estar juntas ali por algum propósito.
Sem o Espírito de Deus a gente não faz nada. E o Espírito Santo foi falando às igrejas. E a igreja, de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é a igreja de Laodiceia, em que ele traz a palavra ao anjo da igreja, ao dirigente da igreja. Versículo 14, Apocalipse 3, 14 diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que é o Senhor Jesus, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui estava no princípio e criou todas as coisas. Eu sei as tuas obras. Então ele começa a falar para uma igreja, para um povo que tem obras. Não é um povo que fica em casa, é um povo que faz. Né? Como Marta tinha obras, faz. E ele fala, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, aquela igreja não estava no termômetro. O frio é aquele que não tinha o Espírito, o avivamento do Espírito, não tinha o entendimento da palavra. E o quente é aquele que já tinha tido a revelação da palavra, mas depois relaxou e não seguiu aquela orientação do Espírito Santo. Começava evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, testemunhando, mas depois ela deixou tudo para o lado. Falou, isso acho que não é para mim, isso aí é para o pastor, isso aí é para outra pessoa, isso aí é para a liderança, eu vou ser uma pessoa comum na sociedade, acabou. Deixa eu terminar meus estudos, deixa eu terminar meus projetos. E aí ela começou a se amornar. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Se nós o desprezamos, ele se entristece. Se ele fala e nós não atentamos, a Bíblia fala até que alguns extinguiram o Espírito de Deus. E aqui essa igreja ela estava dessa maneira. E ele diz o 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão é uma coisa tão insuportável para Deus, que ele chega a ponto de querer vomitar. Quem é casado aqui? Você vai entender. Quando você estava no início do seu casamento, ou você que é namorada, você que é noiva, né? Você está naquele fervor, naquele primeiro amor, naquele desejo de estar sempre conversando com a pessoa, falando com a pessoa, né? Junto com a pessoa, com a companhia do seu cônjuge, no caso de quem é casado. Mas depois, quando o relacionamento começa a ficar comum, rotineiro, você não tem mais prazer de estar junto com aquela pessoa. Aquilo vai se amornando, né? Aí se torna aquele casal que um olha para o outro, não tem o desejo de se cuidarem, de se amarem, vai ficando morno, é insuportável. Da mesma maneira, Jesus diz, aquele que me olha desse jeito, eu sou qualquer coisa na sua vida, né? Quer dizer que eu morro, Jesus fala, eu morro por você, eu dou minha vida por você, eu não olho para os seus pecados, eu não olho, condenado você já estava, eu te resgato, cumpro o plano de salvação que Deus determinou por amor a você, e você me trata desse jeito, morno, como se eu fosse qualquer coisa. Na tua lista de prioridades, você vai lembrar de mim no último do dia, no momento final do dia, de orar. Isso porque de algum momento na sua vida alguém te ensinou, ora antes de comer o alimento, né? Ora agradecendo a Deus pelo teu sono, porque se não tivesse te ensinado, nem isso você fazia. Então Deus está falando conosco muito sério. Nós não podemos ser uma igreja morna. Nós não podemos ser. E Abacuque, ele entendeu isso e pediu, notifica. E essa igreja de Laodiceia, ela foi notificada. Diz aqui o versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aí ele traz uma notificação. Já imaginou? Você chega na tua casa, batem lá, eu vim aqui te notificar, sou oficial, e vim aqui dizer, né, um anjo de Deus enviado na tua casa e fala, eu estou aqui para te notificar, você está morna, você não é nem quente mais,
e nem fria você amornou. E Jesus me mandou aqui para dizer que Ele está a ponto de vomitar você da boca dele. Você não vai mais fazer parte do corpo de Cristo, você não vai mais fazer parte de ser a noiva de Jesus. Imagina isso. Como que você ficaria? Como que eu ficaria? Pois em 2012, quando o pastor Rogério pregava sobre os 10 leprosos, último domingo do ano, e quando ele falou, vamos ficar de pé. Quando eu fiquei de pé, veio, porque não és frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí eu olhei, ele começou a orar, eu falei, Jesus, é para falar isso para a igreja? Fiquei pensando, né? Aí fiquei meio assim, aí eu falei, não, eu acho que isso aqui o Espírito Santo está falando, é para mim. E botei a cara na cadeira e comecei a orar, a pedir perdão. Eu me estava assim, morna. Sabe quando você quer fazer mais para Deus, mas você fica engessado? Porque sempre tem alguma coisinha que te prende, sempre tem alguma coisinha que, né? É um parente que chega, você tem que dar atenção, não sei o quê, é rotina, e você sempre vai colocando coisas à frente daquilo que Deus quer que você faça, a posição que Deus quer que você esteja. Aí terminou a reunião. A gente costumava com os casais na graça, né? Os irmãos no encontro de casais, finalizar cada culto, né? Não importasse se era o de manhã, de tarde ou de noite, a gente orar. E nós fomos orar. Terminamos, oramos, abençoando os casamentos, aqueles que já tinham passado no encontro de casais, os casamentos da igreja, os casais. E eu falei, olha gente, aconteceu uma coisa diferente, eu ouvi isso. E o irmão falou assim, irmã, até arrepiei agora, o marido da Flávia, eu ouvi a mesma coisa. Aí eu falei, irmão, ou Deus está querendo falar alguma, ou nós estamos mal na fita, brinquei com ele, né? A gente está ruim, ou Deus está querendo falar alguma coisa para a igreja. E aí falou, vamos orar. E começamos a orar, e começamos a orar. Falei com meu esposo e a gente começou a orar, e começamos a passar por um período de pedir a Deus, Senhor, aviva-nos, não queremos ser mornos. Há algo que o Senhor espera de nós e nós não estamos te dando esse fruto. E ele diz aqui, o versículo 3, capítulo 3, versículo 18, não sabes, 17, não sabes que és um desgraçado. O que é desgraçado, gente? Vocês imaginam uma igreja desgraçada? Desgraçada é sem graça, sem a graça de Deus. É uma igreja desgraçada, tirada, destituída da graça de Deus. Olha a situação, era muito sério que a igreja de Laodiceia pensava. E ela pensava que ela era rica. Ela pensava que ela estava enriquecida, de nada ela tinha falta. Nós não podemos chegar assim, nesse nível. Nós cantamos agora há pouco o que? Preciso de Ti. Essa nossa oração, essa nossa necessidade de todos os dias. Não podemos achar que a gente de nada tem falta. Precisamos ter fome e sede de Deus. E se não estamos com fome e sede de Deus, tem coisa errada. Estamos desgraçados. Tem lugar que isso é palavrão, mas a palavra desgraçado é sem a graça de Deus. O que é a graça? É favor imerecido. A Bíblia diz que se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. A morte reinou sobre todos nós. Espiritualmente nós estávamos mortos. Muito mais os que recebem a abundância da graça. A obra de Jesus na cruz, igreja, foi para quê? Para nos trazer abundante graça, para a gente não ser desgraçado. E Ele também nos deu o dom da justiça. Para quê? Para nós reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Sabe o que acontece com uma igreja ou com uma pessoa que não tem a graça de Deus, que está apagado? O que a Bíblia fala do sal? Se o sal não salgar, para que ele serve? Para nada. Só para ser pisado pelos homens. Não é só ser jogado fora, não. Jogado fora e pisado pelos homens. Diga para sua irmã, você está pronta a ser jogada fora e pisada pelos homens? Minha irmã, se isso está acontecendo com você, talvez você esteja exatamente nessa situação que a igreja de Laodiceia estava. Desgraçada e miserável. Você pode morar na casa mais rica que for, mas espiritualmente nós ficamos miseráveis sem a graça de Deus. É a graça de Deus que faz tudo na nossa vida. Porque o pecado Deus fulmina, abomina.
Mas quando fomos cobertos por Jesus, né, pela justiça de Deus, a graça nos cobre e nós somos justificados. Mas isso só acontece quando a igreja continuamente tem um coração quebrantado. Esse lugar que eles estavam era um lugar de soberba, né? A gente percebe com tudo isso que uma verdadeira análise do nosso coração é necessária. Porque se o nosso coração estiver contaminado, se o nosso coração estiver frio, ele está frio por uma razão. Lembra-se do que Jesus disse? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Às vezes a gente pensa que o amor se esfria só no relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos, de filhos e pais. O amor fraternal, o amor com a família, também se esfria. Mas muitas vezes esse amor esfria no relacionamento nosso com Deus. Isso é um problema grave. Porque essa frieza vai trazer a morte, a destruição da pessoa. A Bíblia diz então que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas se o Senhor já nos alertou disso, Ele alerta a gente para quê? Para a gente simplesmente esperar o amor se esfriar? Ou Ele está alertando a gente dizendo, olha, vocês precisam se cuidar. Vocês precisam ouvir aquilo que eu estou falando, para que você possa corrigir isso e não permitir que essa frieza te mate. Porque o frio mata, não mata? Não mata? Quantas pessoas já morreram de frio no mundo? Isso continua acontecendo. Eu lembro quando nós éramos lá, da Praça da Sé em São Paulo, onde era a sede antigamente, um morador de rua morreu do lado da porta da igreja, no prédio vizinho, porque a prefeitura mandou recolher todas as pessoas, era muito frio, chegava perto de zero a temperatura, estava muito frio aquele período, e passaram recolhendo os moradores de rua, e ele se recusou, disse que não ia. Ele foi o único que não foi, os outros foram, e ele ficou. E no outro dia ele estava morto, de frio. Então o frio mata. Então nós não podemos deixar essa frieza tomar conta do nosso coração. E por que o amor esfria? Jesus disse que o amor não acaba, mas o amor esfria. E Jesus disse que o amor esfria por causa da presença da iniquidade. Diga, a iniquidade me esfria. Que iniquidade é essa? São as coisas que a gente permite que entre dentro do coração e nos contamine. Por que um relacionamento de um casal às vezes esfria? O casal casa cheio de amor, né? No início é meu amor, né? Meu amor para lá, meu amor para cá, e depois parece que já não olha mais um para a cara do outro. Não tem mais essa coisa do olhar nos olhos, não tem mais essa coisa de ter um carinho, uma afeição, uma troca de elogios. Antes tinha. O que aconteceu? O casal não é o mesmo? Por que o relacionamento esfriou? Porque iniquidades entraram nos corações de ambos de alguma forma. Essas iniquidades podem ser palavras que ofenderam, pode ser a maneira de tratar que machucou, que dizem que quem bate esquece, quem apanha não, né? Aí a pessoa vai guardando no coração, às vezes ressentimentos que ficaram, mágoas que ficaram. E isso vai fazendo o que com o amor? Vai esfriando. A pessoa é a mesma, os dois são as mesmas pessoas. Porém, os sentimentos já não estão mais como antes. Por causa de quê? Por causa da iniquidade que entrou. Por causa das mágoas que entraram. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto a primeira carta. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi aquele homem que perseguiu a igreja, né? Como Saulo de Tarso. Quando ele teve o seu encontro com Cristo, a sua vida mudou, e Deus até mudou o nome dele, de Saulo para Paulo, não foi isso? E a vida dele foi transformada, ele tornou-se um pregador do evangelho. E ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto não o aceita. Você foi um perseguidor da igreja? E Paulo se magoa com isso. Como pode uma igreja que prega o evangelho não acreditar na transformação de pessoas? E ele fica chateado com isso, magoado. Aí ele escreve a segunda carta aos Coríntios defendendo o seu apostolado.
E ele fala para todo aquele povo. Paulo chega e diz para eles que ele teve que tomar uma atitude muito séria para conseguir limpar o coração daquele sentimento que estava dentro dele, pela rejeição que ele teve. Porque é triste, não é triste a rejeição? É, não é? Ser rejeitado não dói? Dói, não dói? Infelizmente, quantas pessoas já sofreram rejeição? Quem já sentiu rejeição? Quem já sentiu? Dói? Não dói? Quando você é desprezado, quando você é rejeitado. Às vezes tem pessoas aqui que foram rejeitadas por pai e mãe. Foram deixados num orfanato desde criança. Tem pessoas que o marido abandonou, a esposa abandonou. A dor foi muito grande. Tem gente que carrega coisas do seu coração, sentimentos, que sabe que às vezes como forma de defesa, pela pessoa ter sido tão machucada, ela sempre mantém distância das pessoas. Porque é uma forma de se defender, não é assim que a gente faz? A gente tenta se defender. Não, eu não quero criar aproximação, eu não quero criar relacionamentos. Às vezes tem gente até que foi muito machucada da vida sentimental e não consegue se realizar mais na vida sentimental por causa das dores que sente. Como se todos fossem iguais, como se nunca houvesse uma outra possibilidade de se levantar uma felicidade ou se ter uma felicidade da vida sentimental. Por quê? Por causa das dores que se sentiu anteriormente. Então Paulo vive um momento assim muito difícil da vida dele, quando ele se vê assim tão ferido, tão magoado, né? Até que, diz aqui, 2 aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos abrir a Bíblia lá? 2 aos Coríntios 2, lê para a gente, Cris. Versículo 10. Segunda carta do Paulo apóstolo Paulo aos capítulo Coríntios. 2, versículo 10. Nosso horário é meio apertado, porque a gente ainda está voltando hoje para Minas, né? Mas diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoarei. É isso que ele está falando, né? Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Sabe, pergunte para você mesmo, eu quero ser vencido pelo diabo? Pergunte para o seu vizinho, você quer ser vencida pelo demônio? Você quer que o diabo prevaleça na sua vida? Você quer que o diabo prevaleça no seu casamento? Você quer que o diabo prevaleça na sua vida espiritual? Você quer que Satanás prevaleça na sua casa? Hã? Qual é a resposta? Não quero. Paulo também não queria. E Paulo está dizendo, eu não quero que Satanás prevaleça nem na minha vida, nem na igreja. Aí ele diz, para que então Satanás não prevaleça, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, o que vai acontecer? Eu fico na mão de Satanás. E a pessoa que eu não perdoei também fica na mão do diabo. E aí Satanás terá vantagem sobre nós. Olha que coisa séria. Alguém pode ter te machucado muito, mas te ferido muito. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Verdade, eu não sei não. O senhor não sabe quão profunda é a minha dor. É verdade, eu também não sei não. Mas eu acho que você não sabe quão profunda e quão grande foi a dor que Jesus Cristo teve por você na cruz. Porque Ele sofreu a sua dor. Ele carregou a sua dor. Ele pagou o preço da sua redenção. E Ele sabe muito bem o que você sente. Você sabe como Jesus reagiu naquela cruz do Calvário? Depois de ter sido espancado, desprezado, humilhado, a Bíblia diz que ele se tornou o mais indigno de todos os homens, rejeitado por tudo e por todos, humilhado, a morte de cruz, e lá pregado naquela cruz, e daquela maneira, qual foi a oração dele? O que foi que ele orou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí Jesus diz assim, se eu perdoo você, de tudo que você fez de errado, por que você não perdoa um comedor de arroz e feijão igual a você? Se ele que é perfeito,
poderia dizer assim: eu não perdoo e acabou. Ele poderia fazer isso. Mas ele se rebaixa à posição humana, entende aquilo que vivemos, reconhece e sabe que nós precisamos da misericórdia e do perdão dele, e ele vem e nos perdoa. Quem é que merece o perdão de Deus? Ninguém. Não é por merecimento. É aquilo que a Cristiane falou agora. É a graça de Deus que nos alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus que nos alcançou. Então nós hoje temos o privilégio de poder limpar o coração. Porque quando a gente tira a iniquidade, o amor volta a aquecer. Sabe, quando você consegue liberar esse perdão, seja para quem for, o seu amor volta a existir pela pessoa. Você consegue amar. Por isso que Jesus diz que nós temos que amar os nossos... Amar quem? Os nossos inimigos. Sabe, e às vezes os inimigos não são as pessoas que estão longe da gente. Jesus diz que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. Porque pensa comigo, você passa na rua aí, alguém olha para você e vira para você e diz: você não vale nada. Eu te odeio. Você olha para a pessoa: eu, hein? Sai para lá. Coisa ruim. Está repreendido esse negócio. A pessoa perturbada. Mas daqui a pouco você esquece. Você não sabe nem quem ela é. Diferente de quando uma pessoa com quem você convive diz: eu não te amo mais. É diferente de uma pessoa muito próxima de você te falar palavras que te ofendem. Então, por isso, às vezes, os inimigos se tornam muito maiores daqueles que estão ao lado, perto. Porque normalmente são essas pessoas que estão bem próximas da gente, são as pessoas que mais vão nos ferir. Não são as pessoas de longe. Então nós temos que tirar isso do coração. Como ele diz aqui, lê aqui de novo, Cris. O que é que ele diz para nós? Está aqui. Aí ele diz aqui para a gente: se é que eu perdoei, eu tenho perdoado para quê? Para que Satanás, diz aqui, ó, por quê? O que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Eu tive que ir na presença de Cristo para conseguir perdoar vocês. Para que eu fiz isso? Vamos juntos? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha, para que não sejamos vencidos por Satanás. E ele termina no verso 11 dizendo: porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos, sabemos que nós temos um inimigo. E que está procurando a quem possa tragar. Então diga: eu não vou dar lugar ao diabo. Então Satanás não vai prevalecer na sua vida. Não vai prevalecer no seu casamento. Não vai prevalecer nos seus relacionamentos. Não é? Inclusive no seu relacionamento com Deus. Porque, sabe, o que nós temos que priorizar é o nosso relacionamento com Deus. Desse nosso relacionamento com Deus, depende todos os outros relacionamentos que temos com as pessoas. É do relacionamento com Deus que depende os demais. Os dias de hoje, a maior crise que existe na sociedade encontra-se dentro das famílias. Porque o que a gente vê nessa sociedade perdida de tanta contaminação, violência, pecado, drogas, prostituição e tudo que não presta, isso tudo é um reflexo exatamente da crise familiar que as pessoas estão vivendo. Porque pense comigo, aquele bandido que está lá dentro da cadeia, não tem pai e mãe? Tem ou não tem? Biologicamente tem. Mas na maioria dos casos, não esteve presente em suas vidas. Na maioria dos casos. Muitos lá têm filhos fora. Tem uma esposa, tem um marido.
e estão lá atrás das grades, porque cometeram crimes bárbaros, absurdos. Onde é que está a crise maior? Dentro das famílias. Sabe, a família, é na família que a gente aprende a servir a Deus. Fora dela as coisas desandam. Nós temos como missão, vocês mulheres, diz Provérbios 14:1, a mulher sábia, como é que é? A mulher edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Com os seus atos, com as suas atitudes. A Bíblia não diz que o homem sábio edificará a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edificará a sua casa. Porque Deus deu a vocês, mulheres, o que não deu para nós, homens. E às vezes o que a gente fica aguardando é que o homem faça e pense como a mulher, né? Tá certo? Por que você não faz? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? Aí tipo assim, né? A louça, vou dar um exemplo. A louça é para a gente lavar, né? E o marido para poder chegar e estar consertando lá os móveis. Aí a gente fica, né, esperando dele para fazer aquilo que é para a gente fazer. Dando um exemplo simples. Então nós precisamos assumir. E quando a gente ouve o que o Espírito está falando, né? O que ele está falando nessa tarde? Igreja, acorda. Vocês estão perdendo a graça. Vocês estão se tornando pobres, miseráveis, cegos e nus. A graça está saindo de sobre vocês. O que ele continua falando? Versículo 18. Vim aqui para dar 3 conselhos a você, igreja. Aconselhe-te. Apocalipse 3:18. É isso? Agora voltando ao Apocalipse. Você deixou marcadinho aí? Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado. Então, o primeiro conselho para nós mulheres hoje aqui, igreja do Senhor, né? Porque eu não vou falar só para as mulheres, os homens também são igreja do Senhor, né? Como igreja coletivo, compre ouro provado no fogo. Tem umas mulheres que vão ficar felizes, opa, marido, me arruma um cartão aí que eu vou para o shopping e vou comprar um ouro. Aí você vai na loja lá, na joalheria, né? Tem ouro provado no fogo aí? Não, não é esse não, tá? Não é o ouro físico não. É aquilo que é precioso. Ouro provado no fogo é algo precioso que nós precisamos, que é provado purificado. Nós precisamos ir atrás desse viver cristão purificado, não contaminado, não cheio de ranços, como é que eu vou dizer, condições. Deus, eu te sirvo se o Senhor for me prosperar, se o Senhor for me curar, se o Senhor for, né, me dar um casamento abençoado, e aí então você fica feliz. Mas quando Deus fala, minha filha, eu te quero exaltar não para que você apenas desfrute, né, mas que todos vejam a minha glória. Não, Senhor, esse negócio de ficar orando, jejuando, né, buscando, perdoando, não é bem comigo não. Aí você chega e vai embora. É aquele cristão que é provado, né, vem o fogo, exatamente como Paulo, né? Paulo foi fácil para Paulo chegar e perdoar a igreja? Não foi. Todo dia, imagina só ele querendo pregar e a igreja rejeitando, a igreja rejeitando, a igreja rejeitando. Não querendo saber, falando mal dele, falando, esse homem não é de Deus, e assim por diante. Magoava ele. Ele tinha que exercer o apostolado dele. E o apóstolo, ele confronta. Você sabia disso? O apóstolo, ele confronta a cultura. A igreja de Coríntios era uma igreja que vivia no meio de uma cultura de prostituição. Sabe quando você chega, você fala para o seu filho, para o seu familiar, ou até para uma irmã, né? Irmã, essa roupa aí não está legal não, né? Essa calça aí está muito apertada. Ó, essa barriga de fora, fala para a filha, né? E muitas vezes o que ela fala? Não gosta. Não gosta. Nada a ver, todo mundo usa. Por quê? Porque ela está inserida dentro de uma cultura de prostituição. Ela está lá no Instagram, começa a ver aquelas poses, não sei o quê, e ela começa a fazer a mentalidade dela se sujeitar àquilo, achando que é aquilo que vai dar o quê? A ela visibilidade para a sociedade. E muitas vezes quando você vai falar com amor, né, falando para ela, olha, você tem um dono, você tem um noivo, é Jesus Cristo, e a pessoa não gosta. E Paulo falava, confrontava a igreja nos pecados, né? Era uma cidade de prostituição, a cidade de Corinto,
E eles não gostavam. E eles resistiam a Paulo naquilo que ele fazia em amor. Muitas vezes é que você vai falar pelo Espírito, ou que você está ouvindo pelo Espírito, se você também está nessa posição, você precisa se quebrantar. Quer ver? Vocês sabem o que é MQM? Hein? Já falaram para vocês aqui? Aqui é terra de MQM ou MQV? Mas tem umas MQM também? Tem? Tem, né? O que é MQM? O que é MQV? Vou falar, né? Desvendando as siglas. Mulheres que vencem. É o MQV, né? Por que elas vencem? Porque elas realmente obedecem a Cristo Jesus e se sujeitam à palavra. Não interessa se é a vontade humana delas ou não. Elas se sujeitam a Deus porque elas têm aliança com Cristo e querem vencer, querem ser essa igreja que vence. E a MQM é a mulher que manda, né? Vocês já ouviram falar de Marta? Já? A Marta era uma MQM, ela estava tão agitada, tão distraída, né, no serviço. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As mulheres não podiam ir a templo não, tá? Olha aí como a igreja está cheiona, só de mulher aqui, né? Uma maioria. Não tinha isso na época não, quem entrava no templo era só os homens. As mulheres ficavam do lado de fora, ali na rua, assim, no pátio, era ali que chamavam de pátio das mulheres. Na época era assim. E aí vai Jesus e vai na casa, sabendo dessa limitação, ele vai e visita quem? Marta e Maria, vai na casa delas, quando ele entra em Betânia. A Maria, ela entendeu o seguinte, quando Jesus vem, para tudo. Diga isso para sua irmã. Quando Jesus vem, para tudo. Tá? E aí ela se sentou, também não podia, mas ela fez, né, porque ela entendeu que Jesus estava resgatando ela para o lugar dela, original, sabe? Pneu original, plano original, peça original. Jesus fez a mulher, Deus fez a mulher para quê? Para estar na presença de Deus, né? Ouvindo, aprendendo, para que ela pudesse ser uma mulher que vence, né? E ali ela estava aos pés de Jesus. Ela já tinha errado muito na vida dela. Agora ela encontrou o caminho, encontrou aquele que falava a verdade. Quando ele vinha, ela parava tudo. E a Marta? Na época, a oportunidade da mulher de servir um profeta, né? Jesus era um profeta, era assim, o título máximo, né, de aprovação. Então, digamos que ela ia ganhar o prêmio, né, Nobel ali da sociedade. Ela ia ser conhecida como aquela que serviu a Jesus. Então, o que ela fez? Ela queria a honraria máxima de que uma mulher naquela sociedade podia, que era o quê? Servir com excelência. Chegaram na casa, eram 13, né? Mais 12 mais Jesus, os 12 discípulos mais Jesus. Não sei se estavam nesse número, se ainda era daquela época dos 70, né? Mas enfim. Eles foram à casa de Jesus, à casa de Maria, e Marta corre para a cozinha. E começa a estar distraída em muitos serviços, dando ordem, faz isso, faz aquilo, e tal, vamos fazer a comida, tal. E a gente sabe bem como é que é isso, a correria, né? Só que o problema não era o servir, o problema era deixar a prioridade máxima naquele momento, que era ouvir a Deus. E a gente tem, às vezes a gente entra num automático, né? Que a gente começa a fazer, como essa igreja de Laodiceia, que tinha obras, fazia, né? Reunião para lá, e sobe para cá, e decoração, e faz comida, e tarará. Aí chega no final do dia, você está, né, um bagaço da laranja, mas você fala, fiz a minha parte. E a Marta não se contentou só de chegar e de falar isso, não. A Marta ainda foi. E foi falar para quem? Para Jesus, né? Ela não teve aquele momento assim, né? Eu falo que é os níveis de soberba, né? Que a gente é tentado. Nível 1, julgar. Maria está errada, eu estou certa, né? Primeiro ponto. Quem já caiu nessa? Eu acho que muita gente, né? Quem não levantou a mão caiu também, ó, não está assumindo ainda a culpa, ainda está no nível 1, né? Ainda está no nível da soberba. Ela foi do nível da soberba 1. Maria está errada, eu estou certa. Aí ela podia ter ido, né? Maria, vem cá. Né? Maria, rapidinho, vem aqui. E seria o nível 2, que seria, né? Ela está ali corrigindo aquela que estava certa. Ela não foi aí, ela foi para o nível 3 de soberba, que ela já foi logo em Jesus. Jesus, não se importa que eu fique servindo só? Foi dar bronca em Jesus. É MQM.
De vez em quando, né, esse espírito quer pegar a gente, né? E quer fazer Sai, a gente MQM. sair Vai embora, do lugar, MQM. né? Ela fala aí, sai, MQM. Vai fazer, sai, espírito que manda, né? Vem, espírito que obedece. Espírito de Deus sobre mim para obedecer. Amém? E ali Jesus, com todo jeitinho, porque ele fala com todo jeito. Ele falou aqui com essa igreja também com todo jeito. Falou, Marta, Marta, estás afadigada, ansiosa, distraída em muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga para sua irmã, você acertou a prioridade, irmã? Você está na prioridade ou você está no corre-corre? Uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte. Aí pergunta para a irmã aí, qual é a parte que você escolheu, irmã? Aí você fala, se você está aqui, eu acho que você escolheu a boa parte. Né? E o maior consolo é que Jesus falou assim, ela escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Então, se você escolheu a boa parte de ter o seu tempo de prioridade para estar ouvindo a Jesus, né, não vai ser tirado. Diga isso, não vai ser tirada a sua posição de estar aos pés de Jesus, aprendendo. Amém? E aí eu acho que rapidinho a Marta entendeu, né? A boa parte não lhe será tirada. Ela foi rapidinho, ó, deixou as coisas para lá e ó, se assentou junto com os discípulos ali, né? Para ouvir as instruções do mestre. Então, que você também, todas nós possamos ser mulheres que vencem. Amém? Essa igreja estava sendo notificada justamente porque Deus não queria que ela fosse uma igreja sem graça, sem a graça de Deus. Deus não queria que ela fosse uma igreja miserável, porque Deus não veio para nos trazer miséria. Deus não queria que a igreja fosse pobre, muito menos cega e nua. Tu iria numa igreja assim? Igreja dos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus? Quem vai nessa igreja? Está amarrado, isso aí nem a igreja é, né? Então, Deus estava falando, olha, vocês estão assim. Por isso ele vem com conselho. Aconselho-te que de mim, de Jesus, compres ouro provado no fogo. Então tem que pedir, Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu quero comprar ouro provado no fogo. Toma a minha vida, né? Me dá essa graça de poder chegar e ser provada. Às vezes vai vir aquela prova para que você exerça a paciência, aquela prova para que você exerça o amor. É gostoso fazer prova? Não, não é. Mas é necessário para a gente ser aprovado? É. Então, quando você tira a nota boa, você fica feliz também, não fica? É. Então vamos ser provados, mas por Jesus. Amém? Diga aí, irmã, vamos nos preparar para sermos provadas por Jesus e aprovadas. Amém? Então, ouro provado no fogo. Segundo, para que te enriqueças. Deus quer que a gente seja rico, né? Não só dos bens materiais, mas os bens materiais não estão aqui para a gente depois chegar e falar, ih, pastor, não vou na igreja não, porque eu vou desfrutar, né, a minha fazendinha, eu vou desfrutar a minha casa e a gente se enrolar nas coisas desse mundo. Não é para isso. É para ter as nossas necessidades supridas, amém? O segundo, vestes brancas, como o pastor falou. Se a gente tiver com o coração sujo, as nossas vestes não estão brancas. Tem a sujeirinha, tá lá, né? Não dá para a gente dizer que está limpinho, não. Temos que trocar as nossas vestes para as vestes brancas, amém? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Toda vez que a gente dá uma resposta, né, atravessada, toda vez que a gente se exalta, né? Toda vez que a gente é MQM, né, a nossa nudez está aparecendo. Aquilo que realmente a nossa posição está errada, nossas vestes não estão brancas. Nós não estamos purificadas ainda. E Ele não quer que a gente passe vergonha. Toda vez que você vai lá, faz uma oração e a oração não é respondida, por quê? O diabo só vai sair se você estiver realmente em Jesus, né? Jesus disse, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo que quiseres, vos será feito. As nossas orações, Deus quer que a gente não passe vergonha fazendo oração que não é respondida. Não, é para a gente orar e acontecer. O milagre, a cura, a prosperidade, a libertação da pessoa. Você seja conhecida numa cidade, você não precisa ter o título de pastor.
mas você ser conhecido na sua cidade, né, como aquela mulher ora, para lá pedir oração para ela, porque aquela mulher é assim com Deus, né? Então, que você seja essa mulher que vence, essa igreja que vence, amém? Apareça e que unjas os olhos com colírio para que vejas, né? Então, há um colírio do céu que nós precisamos para a gente enxergar, não como as coisas naturais aqui da terra, mas para a gente enxergar no mundo espiritual o que realmente está acontecendo. Quando começa aquela confusão, aquela briga, aquela coisa toda, você não tem que entrar na confusão e aumentar mais a briga, a discussão, né? Não, você tem que já ter o olho espiritual aberto para você falar, não, eu não vou me meter nessa confusão, não vou brigar com a minha nora, não vou discutir com meu filho, não vou discutir com meu marido, né? Não vou fazer isso. A Bíblia diz que se você tirar lenha, o fogo se apaga, né? Então, a melhor coisa é ser pacificador, não é isso? A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Sejamos essas pessoas, né? E aí ele finaliza, versículo 19 de Apocalipse, dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A maneira de mudar, de sair da mornidão, é arrependimento e zelo. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, que muitos um dia dizem que estão lá nos Instagrams, estão ali na rede social dizendo que são de Jesus, e no dia seguinte eles dizem que são do diabo, porque não está havendo zelo em estudar a palavra, em realmente fazer uma aliança. É aquela pessoa que um dia diz que está noivo de um, aí depois no dia seguinte, né, já desmanchou o noivado, já está noivo do outro, aí depois no outro dia já está casado com outro, aí 5 dias depois já separou. Não é assim? São pessoas que são zelosas, não, num relacionamento. Não são pessoas que estão entrando num relacionamento, né, casando para fazer o outro feliz, para completar, para serem uma só carne, um só propósito, um só espírito. Muitos entram no casamento para poder ver o que é proveitoso para ele, vão por causa de um desejo da carne, uma paixão, e de repente 2 anos depois acabou, e a pessoa já sai de um relacionamento, entra para outro. O casamento é uma só vez, gente. Até que a morte os separe. Deus não quer uma igreja que quebre esse mandamento, né? E que brinque com o sentimento das pessoas e que faça as coisas, vira bagunça, né? Antigamente, quando se via o divórcio fora da igreja, fora do povo de Deus. Agora se vê o divórcio dentro daqueles que se chamam pelo nome do Senhor? Não. Determine, eu vou casar, diga isso, determine, eu vou casar para, em nome de Jesus, viver o melhor de Deus, viver o que Deus estabeleceu para o casamento. Uma só carne, um só propósito, um só coração, para edificar uma família para o Senhor. E a minha família será bendita em nome do Senhor. Amém? No livro de Malaquias 2, verso 14, a Bíblia diz assim: e dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então a Bíblia chama casamento de um concerto, de uma aliança, é ou não é? De uma aliança. Então a pessoa, quando pensa em casar, ela deve pensar muito bem o que ela está fazendo. Porque ela está fazendo uma aliança com aquela pessoa. É uma aliança. Um contrato, você aluga um imóvel, logo depois você entrega o imóvel. Casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança, é um concerto. Assim como Deus fez conosco uma nova e eterna aliança. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, o que Ele faz? Ele permanece fiel, porque Ele fez o quê? Uma aliança conosco. Ele olha para nossas imperfeições e nos perdoa assim que a gente se arrepende. Como é que Ele perdoa? A Bíblia diz que Ele perdoa de pronto. Ele não demora nada em perdoar. Ele não fica remoendo para daqui a 2 dias, 3, 1 mês, 2 meses depois, jogar na cara e dizer, pensa que eu esqueci? Você falou isso, isso e isso, e isso foi nessa data, tal horário, tal dia, viu? Eu lembro muito bem o que você fez. Tem gente assim. Ou não tem? Infelizmente. Mas Deus diz aqui, aquilo que a Cristiane falou agora, o casamento é para manter-se firme
e até o fim. Olha o que ele diz no versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O repúdio, a separação, o divórcio. Malaquias 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, a separação. E aquele que encobre de violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o quê? Desleais. Então Deus espera que exista lealdade entre as pessoas. Quem casou, casou para que de fato sejam felizes juntos, ainda que hajam diferenças, porque as diferenças às vezes existem, muitas, né? Alguém já disse que os opostos se atraem, então as pessoas são diferentes umas das outras, mas as diferenças que existem no cônjuge não é para separar, é para completar. É para que aquilo que eu não tenho e a Cristiane tem, eu me sinta mais completo. Que aquilo que eu tenho e ela não tem, ela possa, junto comigo, se sentir mais completa. Então, as diferenças nos completam, as diferenças não nos separam. As diferenças fortalecem o nosso relacionamento e não enfraquece aquilo que Deus uniu. Amém? Amém. E para terminar, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Está ouvindo aí? Ih, então ele está do lado de fora. Está ouvindo aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tem uma mesa, gente, preparada dentro da casa. Quando Jesus entra na nossa casa, ele monta uma mesa e ceia com a gente. E a gente ceia com ele. Quantos de vocês já têm esse hábito de ter esse momento de comunhão, talvez nas madrugadas, né, porque durante o dia é agitado por causa da família? Quantos já têm esse hábito de estar a sós com Deus nas madrugadas ou no momento ali na sua casa, seja de manhã, tarde, noite? Levanta a mão. Quantas têm esse hábito? E não abre mão dele? Amém. Glórias a Deus. Bastante mão se levantou. Você que não se levantou a mão, faça disso um hábito. Hoje é o dia de você abrir a porta, ó. Abra a porta. Comece a ter esse momento de intimidade com o Senhor Jesus. Arruma a tua mesa, coloca lá a Bíblia, né? Convida o Senhor Jesus para assentar-se ali, começa a orar, a falar com Ele, abre o seu coração. Quando vem uma pessoa na sua casa, o que você faz? A pessoa senta de um lado, senta do outro e fica todo mundo mudo, né? Comendo? Não. Você está recebendo aquela pessoa, receba com honra, como Maria, né? Chorando aos pés, comece orando, se quebrantando, lavando os pés de Jesus, em arrependimento, como ele diz aqui, arrepende-te, né? Sê, pois, zelosa e arrepende-te. E começa a derramar suas lágrimas, né? Ungir os pés do Senhor Jesus com unguento, né? Com óleo, o óleo do Espírito, né? Descendo derramado ali, secando os pés dele. Receba bem Jesus, como Maria recebeu, né? Aquela mulher de Lucas 7, recebeu. E tenha esses seus momentos de você conversar, de você abrir o seu coração. Faça perguntas e fala: Senhor, usa o pastor para me responder, usa alguém, usa a tua palavra, né? Teu Espírito me responda. E ele vai te responder, você vai começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida em que você realmente é viva. Um relacionamento e não uma coisa religiosa. Deus não quer que sejamos religiosos, né? De bater cartão, de fazer as orações, de fazer as coisas só porque nos mandam. Não, a gente tem o Espírito vivificando as nossas vidas. Ele quer uma igreja viva, amém? Diga, viva! Uma igreja quente, da unção do Espírito, em nome de Jesus, amém? E ele termina falando: ao que vencer, diga, ao que vencer, lhe concederei, que se assente comigo, no meu trono, assim como eu venci, e me assentei, com meu Pai, no seu trono. Então existe uma vitória que a gente tem que conquistar, amém? Jesus enfrentou a cruz, ele venceu, ele cumpriu o chamado dele de nos resgatar para o Pai.
qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito para esse tempo. É edificar um lar para Deus, edificar uma família. Muitas vezes as mulheres estão colocando o coração em si, em serem bem-sucedidas na vida, e esquecendo do filho, esquecendo do marido, esquecendo, né, daquilo que Deus lhe deu como prioridade, da vida espiritual. Não deixe que as prioridades do mundo ou que o sistema do mundo te apague. Deus, Ele é o pastor e nada vai faltar. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Às vezes a gente que se coloca em situações as quais a gente assume determinadas posições na sociedade, mas esquece daquilo que nos foi dado de precioso. Tão grande salvação, a comunhão. Mães, dediquem o coração a pastorear seus filhos, porque Deus conta com vocês para uma semente bendita do Senhor. Ana era uma mulher que até então ela não tinha filhos. Vocês conhecem a história de Ana? Ana passou por toda essa sujeira do coração, ela vivia irritada. Toda vez que ela ia adorar a Deus, né, vinha a Penina, irritava ela vivia irritada, ela não comia, né, e só chorava. Tem mulheres aqui que não estão vivendo essa luta, talvez vive com o marido, né, teu marido tem outra família fora de casa, e você vive essa luta de chegar e de ser humilhada, de você não conseguir chegar e viver o melhor de Deus. Enquanto você estiver no choro, enquanto você estiver na irritação, enquanto você não comer a palavra, você não se levanta. Deus não pode fazer a obra. Deus só pôde fazer a obra na vida de Ana quando ela se levantou. Você vê lá o texto, é uma outra pregação, mas vou fazer só essa referência. O pastor pregou esses dias isso, entrou muito forte no meu coração. É tempo da gente se levantar, da gente entrar na presença de Deus, da gente derramar o nosso coração como ela fez. E ela queria um filho, sabe para quê que ela queria? Para propósito egoísta. Ela queria um filho para chegar e para vencer na competição. Até que ela entendeu, saiu dessa posição de egoísmo e ela entregou e consagrou um filho para a nação. Ela entregou um filho para Deus usar para a nação. Naquele tempo, os filhos dos sacerdotes estavam corrompidos. O sacerdote ele não repreendia seus filhos. E o povo estava começando a ver o quê? Escândalo, estava começando a ver o quê? Os filhos fazendo a coisa errada, se prostituindo dentro do templo. E Deus precisava levantar, precisava de uma mulher que entendesse o propósito de Deus de gerar. Muitas vezes a gente quer os filhos para nós e a gente perde. A Joquebede teve que abrir mão de Moisés e uma nação inteira foi salva e retirada do Egito. Quando ela abriu mão e creu em fé, Deus deu naquele momento, por causa do propósito, a oportunidade para ela cuidar daquele filho. No mesmo dia que ela deu, Deus devolveu, porque ela precisava educar ele no caminho do Senhor. Não era o filho para si. E Deus deu a vitória a uma nação inteira. Veio Moisés, e Moisés, depois de ter sido 40 anos forjado no palácio, mais 40 anos no deserto, veio e trouxe, em sujeição a Deus, a libertação, levou o povo para fora do Egito, para adorar a Deus no deserto. Às vezes a gente tem que passar por determinados desertos, mas tem propósito, é para adorar a Deus, para sair todo o Egito de dentro de nós. Toda a mentalidade, Egito significa mentalidade do mundo, mentalidade do natural. As mulheres dizem que se elas não forem, né, dessa maneira, não cultuarem a sensualidade, elas perdem o marido. Isso é Egito. A mulher de Deus é a mulher que santifica o seu leito, a mulher santa santifica o seu marido. Isso sim é o que traz a presença de Deus, e Deus pode guardar um casamento, ser o guardião daquele casamento. Mas enquanto a mulher fica no Egito, Deus não pode guardar. No Egito, Deus destrói, manda praga. Então nós precisamos nos posicionar. Ana entendeu, Maria, ela falou: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Se ela soubesse, talvez, né, que Jesus ia morrer aos 33 anos numa cruz, talvez ela tinha dado para trás. Tem coisa que Deus não vai mostrar para a gente. Você só vai obedecendo, mas é o propósito dele que tem que ser cumprido. Tem mulheres que querem ser mães, consagra esse filho para Deus. Desde o ventre, antes de você engravidar, para que ele possa ser uma bênção para a nação brasileira, uma bênção para a sua cidade, uma bênção para o estado, para que o plano de Deus se cumpra. Senhor, pode usar o meu ventre, para que isso cumpra o teu querer.
Os filhos são herança do Senhor. Mulheres de Deus estão indo, as mulheres que estão agora têm que permanecer em Cristo e continuar esse legado de intercessão. Tem mulher que não quer orar pela sua casa, tem mulher que não quer ser intercessora, assumir essa posição de intercessão. Jesus, eu quero tudo, mas intercessão, isso aí que o Senhor eu não quero não. Então nós não somos seguidoras de Cristo se a gente não quiser fazer tudo que Jesus fez, tudo que Jesus mandou. Você sabia que Jesus intercede por nós diante do Pai? Então, quartas-feiras estejam na igreja, na casa de Deus, enquanto Deus permitir, você esteja lá às quartas-feiras, dobrando teu joelho, que quarta-feira é o dia da intercessão pela família, gente. Ore pelo seu pastor, para Deus dar a palavra para ele, para que com aquela palavra você vai batalhar, você vai continuar cobrindo a sua família em oração. Amém? Não seja relaxado. Ele fala, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Às vezes você está avivada para as coisas que você quer, mas para as coisas que Deus quer, você está morna. Se arrependa e volta ao primeiro amor, volta ao propósito, volta àquilo que Deus tem para você, porque Deus quer você assentada com Ele no trono. Amém? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, mulher que vence, vai ter sempre batalhas e desafios, mas você vai vencer todos eles em Cristo Jesus, se você ouvir o que o Espírito diz. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos falar com Deus, vamos abrir o coração diante dEle e permitir que o Espírito Santo faça essa obra nos nossos corações. Toda essa obra que Deus deseja fazer depende de um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, disse Ele não desprezará, né? Vamos abrir o coração diante dEle? Fecha os teus olhos então. Se você ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus, decida agora. Se você se sentia fria, longe, distante, se arrependa, comece a falar com Deus agora e dizer para Ele, Senhor, me ajude. Faz uma obra completa no meu interior, no meu coração. Me molda, me quebranta, me transforme. Espírito Santo de Deus, tenhas essa liberdade. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
tenho coração igual ao teu. Pai, em nome de Jesus, se você puder se ajoelhar, você se ajoelhe. Se você quiser estar sentado, de pé, não importa, mas nesse momento agora, coloque o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, eu reconheço nessa tarde o recado do Teu Espírito, a notificação que Teu Espírito trouxe a nós como igreja, como mulheres. Oh, meu Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus, leva-nos a esse lugar de arrependimento, Pai. Senhor, muitas de nós temos dormido, Senhor, temos amornado, Pai. Temos deixado de buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Senhor, as nossas prioridades têm sido erradas. Não temos cumprido o propósito, não temos buscado o Senhor. Temos muitas vezes, Senhor, deixado o nosso humano, Senhor, agir, nos entristecido, Pai. E, meu Deus, deixamos de orar pela família, deixamos, meu Deus, de amar o esposo, deixamos de nos sujeitar a Cristo, deixamos de nos sujeitar às autoridades, ao esposo, meu Deus, a pai e mãe, que o Senhor constituiu sobre nossas vidas. Pai, muitas vezes, Senhor, temos vivido, meu Pai, como Marta, meu Deus, em prioridades erradas, Pai, quando o Senhor vem visitar, mas foi essa destruição de Jerusalém, quando Jesus visitou Jerusalém, e eles não priorizaram, não receberam, os samaritanos rejeitaram, os fariseus quiseram matar, Herodes quis matar, ficou com ódio daquele que era o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo, que era Jesus, e ainda permanece. Por isso, nessa hora, nós queremos descer à casa do oleiro, Pai, te pedir, perdoa-nos. Perdoa, Pai, toda obstinação do nosso coração como mulheres, como ser humano. Perdoa, meu Deus, toda, meu Deus, meu Pai, dureza de coração, meu Pai, em perdoar. Quantas vezes, Senhor, ficamos meses, meu Deus, para perdoar e nem perdoamos, ainda estamos, Senhor Deus, no coração endurecido. Quando ouvimos o nome da pessoa, endurecemos o coração, Pai. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Perdoa quando o Senhor nos manda, meu Deus querido, perdoar, para sermos perdoados. Nessa hora, Pai, queremos, meu Deus, rasgar o nosso coração. Meu Deus, rasgar o nosso coração, como, meu Deus, Joel 2 falou. Rasga o coração e não as vestes. Rasga o coração e pede, Senhor, limpa meu coração. Eu reconheço que preciso de um coração novo. Está cheio de coisa apegada ao meu coração, de mundanismo, de padrão do mundo, que não santifica, que amorna, que me leva para distante de Ti. Quando o Senhor diz que o Senhor nos quer na Tua presença e nós não temos vivido na Tua presença, temos vivido do natural. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, todas as nossas iniquidades, pecados por palavras, pensamentos, omissões, atitudes, conscientes ou inconscientes, Senhor. Perdoa-nos no nome de Jesus. Diga agora aquilo que realmente você sabe. Faça essa oração de todo o coração. Perdoa toda vez quando o Senhor deu uma ordem e eu não obedeci. Quando eu me coloquei na posição, meu Deus, de soberba, Pai, pensando que eu era rica, que de nada fazia falta, mas eu reconheço nessa tarde quanto preciso da Tua palavra, quanto me faz falta estar mais aos Seus pés, nesses momentos de quebrantamento, para ser um vaso novo nas Suas mãos e resplandecer a Tua glória, Pai. No nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. Dá-nos um novo coração. Espírito de Deus, olha para o coração de cada um de nós. Às vezes estamos como Paulo, com tanta dificuldade de perdoar, mas ele chegou diante de Ti, diz a Tua palavra. Ele diz: eu tive que ir diante de Deus para perdoar. Aqui estamos diante de Ti. Aqui estamos diante do Senhor para lhe pedir, ó Deus, em nome de Jesus, limpa o meu coração. Tira os ressentimentos, tira a frieza, tira, meu Deus, tira de dentro de nós o que está atrapalhando e nos impedindo de se aproximar do Senhor, porque eu quero ter uma vida em Teu altar. Senhor, eu quero viver na Tua presença. Senhor, eu não quero viver longe do Senhor em nenhum momento da minha caminhada. Me ajude, Senhor, me ajude a voltar. Me ajude a voltar ao primeiro amor.
Me ajude a voltar ao primeiro amor. Se é isso que você precisa, fale com Deus. Senhor Jesus, um dia eu já estive na tua presença, como já não tenho estado há muito tempo. Senhor, quantas vezes buscava a tua face, quantos momentos especiais o Senhor me permitiu viver diante de ti. E agora, Pai, me ajude a voltar para o caminho. Me ajude a voltar à tua presença. Me ajude a voltar ao primeiro amor. Me ajude a voltar a um avivamento. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Oh, aviva-me. Aviva-me. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva os corações. Oh, vai tirando toda a soberba, todo orgulho, toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento, todas as lembranças que machucam. Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor fez com José. Ó Deus, o que o Senhor fez com ele foi tremendo. Ele diz: o Senhor me fez esquecer. Oh Pai, quantas coisas temos que esquecer. O Senhor me fez crescer na terra da minha aflição. Quantos precisam crescer na terra da sua aflição? Pai, em nome de Jesus, faz essa obra maravilhosa agora e restaure as nossas vidas. Faz nova todas as coisas. Oh, liriri bachala macanta la bido manana manana baturi bicanta la baturi canta la malai. Oh, suribi de la baturi anta la baturi canta la macanta la malai. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave com o teu sangue, que o Senhor me purifique de toda iniquidade, e que agora o Senhor me encha, que o Senhor me encha da tua presença. Agora você vai ser cheio da presença de Deus agora. Ah, Ele limpou, Ele purificou, Ele perdoou, porque Ele é pronto em perdoar. Agora Ele vai te encher. Agora Ele vai te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te fazer transbordar agora. Oh, deixa Ele te fazer transbordar agora. A presença de Deus vai transbordar. Transborda, Pai. Isso, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Comece a transbordar na presença de Deus agora. Aviva, 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 aviva a tua obra agora. Acende a chama, Pai. Acende a chama dentro de cada coração. Há quanto tempo você não ora em outras línguas? É a sua hora. Há quanto tempo você não fala em mistério com Deus? É o seu momento. Cadê você, mulher fervorosa? Cadê você, mulher de oração? Cadê você, mulher que tem sede? Você que tem fome, você que clama, você que busca a face do Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor: buscai a minha face. O salmista respondeu dizendo: Senhor, a tua face eu buscarei. Senhor, eu busco a tua face agora. Eu quero esse relacionamento, eu quero essa aproximação, eu quero me encher com o teu Espírito. Senhor, eu quero me revestir com a tua presença. Mais fervor, minha irmã. Mais fervor, minha irmã. Mais fervor. Coloque mais lenha nessa fogueira. Coloque mais lenha nessa fogueira. Agora é a sua hora. Não fique de boca fechada, não. É o seu momento de abrir o coração diante dele. Isso, meu Deus, vai acendendo, vai derramando, vai batizando com o Espírito Santo aqueles que não são cheios ainda. Seja cheia do Espírito Santo, seja avivada, seja renovada, seja fortalecida. Isso, receba a sua cura também. Seja curado do seu corpo. Abençoe o teu corpo e diga: meu corpo é templo do Espírito Santo. Que haja cura, que haja saúde. Seja curada, minha irmã. Seja livre deste mal agora, em nome de Jesus. Seja curada e liberta deste mal agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dizemos: Satanás, acabou. Você perdeu essa vida. Você perdeu essa mulher. Ela é de Deus, ela é de Cristo. E no nome de Jesus determinamos agora: Satanás, pega o teu mal. E no nome de Jesus Cristo, sai, sai e sai. Em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos céus agora.
Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Levante as suas mãos aos céus e diga: acende, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Se é isso que você quer, diga pra Ele. Acende a chama, ó Pai, oh, acende, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. La 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 ba shiri da la ba la la ba la la ba tori canta la ba tori bi canta la ba la la ba la. Oh, liri ba tori bi canta la ba tori bi la la ba la la ba la ya. Oh, Ele está te acendendo agora. Ele está te enchendo agora. Ele está te revestindo agora. Oh, liri ba shiri bi canta la ba la ya. Ah, me canta li bi todo ba shiri ba la la ba sori bi li bi canta la bi todo ba la la ba la. Aleli ba tori anta li bi canta la ma tori bi canta la ma canta li bi la la ba la la ba la. Oh, li bi ba shiri bi canta li bi la la ba la. Engrandecido, exaltado seja o teu nome. Oh, glorificado seja o Senhor. Digno e maravilhoso tu és. Digno, lindo, santo, poderoso, tremendo é o Senhor. Aleluia, bashiri me canta, me canta, me dá la balada, balada, bashiri me canta, me canta, la balada, balada, canta la balada. Oh, lili bashiri anta la baturi, anta la baturi, canta la balada. Glórias e glórias sejam dadas ao teu santo nome. Segure a mão da pessoa que está do seu lado agora. Levante a mão dela para o céu. Levante a mão dessa irmã para o céu. A Bíblia diz que Moisés tinha duas pessoas ao lado. Ele tinha pessoas que seguravam as mãos dele no momento que ele se sentia cansado. Ah, tem essa pessoa do seu lado agora orando junto com você. Pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado agora e comece a orar por ela. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Isso. Peça para Deus agora: Senhor, visite essa irmã. Oh, visite essa minha irmã, Senhor, e aviva a vida dela, Senhor. Comece a orar por ela agora. Comece a orar pela pessoa do seu lado. Comece a orar por essa pessoa do seu lado. Quando já orava pelos seus amigos, o seu cativeiro foi trocado. É a sua hora agora. É o seu momento, minha irmã. Oh, liriri bashiri me canta la maturi canta la malarabai. Aviva, Senhor. Aviva. Isso. A chama vai passando de uma pessoa para outra. O fogo vai se alastrando. O fogo vai passando de uma pessoa para outra. E vai se alastrando neste lugar. E vai enchendo este lugar. E vai enchendo essas vidas. E vai renovando. E vai fortalecendo. Aleluia. Isso, mais fogo, mais lenha. Acende essa chama.
Renove, renove, fortaleça. Reveste com o teu poder. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Pai, eu quero te pedir pelos casamentos que aqui estão. Jesus, oramos por cada uma dessas mulheres casadas, para que elas sejam felizes ao lado de seus maridos, para que o amor delas seja para eles e que o amor deles seja para elas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas solteiras, para que encontre um homem que a ame, que a respeite, da mesma forma elas com eles. E que assim, ó Deus, essas mulheres formem famílias, famílias que façam a diferença em São Luís do Maranhão, mulheres que serão uma bênção para essa sociedade, mulheres que serão instrumentos do Senhor nessa terra. Senhor Jesus, abençoamos a vida de cada uma delas agora. Que a bênção de Deus transborde sobre ti, que a bênção de Deus transborde sobre a tua casa, que a bênção de Deus alcance a sua casa. Diga: a bênção de Deus venha sobre a minha casa. Diga: a bênção de Deus venha sobre as famílias. A unção de Deus alcance esses lares, alcance essas famílias. Que a bênção de Deus alcance os seus filhos, e os seus filhos sejam uma bênção, que os seus filhos se tornem uma bênção. Em nome de Jesus, abençoamos os filhos, abençoamos os lares, abençoamos as famílias, e determinamos agora que a bênção de Deus alcance cada coração. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame por detrás, por diante, teu lado e em ti, e é contigo, e é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, e é por ti. Deus, é contigo, mulher, é contigo, e é por ti, e é contigo, é por ti. Diga: é comigo, é por mim. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. E que sejamos uma igreja abençoada, avivada, cheia da graça de Deus, rica em Cristo, sem miséria, que veja e que seja vestida, não esteja nua, mas que resplandeça a glória de Deus para todos os perdidos, necessitados, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém.
Glória a Jesus. Irmãs, que Deus abençoe a todas em nome de Cristo, amém? Nós temos que ir embora porque o nosso voo vai sair, senão a gente não correr, não chega lá. Mas foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe a todas rica e abundantemente, amém? Orar por eles. Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos Amém. despedindo, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelo pastor e pela esposa, gente? Estenda as mãos para cá. Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento único, especial que o Senhor proporcionou aqui. E, ó Deus, que sobre a vida do pastor Rogério, sobre a irmã Cristiane, venha o Teu poder, ó Deus, fortalecedor, Pai. Certa vez Neemias estava reconstruindo, meu Deus, os muros, ó Deus, e vieram ameaças, e vieram adversidades. E o Neemias fez uma seguinte oração: ó Deus, esforça as minhas mãos. E nós sabemos, ó Deus, da luta que nós enfrentamos no ministério, e sabemos que eles também enfrentam as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. E assim, Pai querido, como eu peço a cada dia para o Senhor fortalecer as minhas mãos, fortaleça as mãos desses teus servos, que estão agora, meu Deus, no estado de Minas Gerais, ó Deus. Existem gigantes, existem atrapalhos, mas a tua palavra diz que o Senhor é com eles. Então cumpra na vida deles o teu propósito para aquela terra. Eles voltam, meu Deus, com a certeza de que nós somos amigos deles em oração e intercessão, e que quando eles estiverem, meu Deus, em dificuldade, o nosso coração aqui no Maranhão vai arder para intercedermos por eles. Pai, abençoamos eles, abençoamos os filhos, abençoamos, meu Deus, os filhos espirituais lá de Minas Gerais também. Pai, dê a eles grandes vitórias, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela oração, pelo carinho que nos recebeu aqui. Amém, pastor. Que Deus abençoe rica e abundantemente cada vez mais, né? Louvado seja Deus. Queridos, Deus abençoe. Fica na Amém. paz. Glória a Deus, você viu aí, domingão também nós temos culto, hein? Domingão é aquele domingão maravilhoso. É isso aí, domingão muito especial. É o domingo do louvor, o domingo da adoração. Veja aí como as pessoas, elas se sentem muito bem no domingo na casa do Pai. Elas louvando a Deus, adorando a Deus. Veja as imagens aí. Olha que coisa linda, olha que coisa especial, em nome de Jesus Cristo. Você também tem que participar, você tem que estar no meio dessa multidão, no meio desse povo aí, adorando a Deus. Para você sentir a paz que essas pessoas estão sentindo dentro de você também, em nome de Jesus. Então, domingão aqui na nossa sede é um pouquinho mais cedo. É 8 horas da manhã, é às 15 horas e às 18 horas. Você escolhe um horário, venha louvar a Deus, venha colocar a sua vida no altar, venha se encher do Pai, e você vai ter sucesso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lá no Maiobão não é diferente. Lá também o pastor Joel está aguardando todas as pessoas ali em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Domingo do Senhor, domingo do Espírito Santo, domingo de louvor, domingo de adoração. Você que é um servo de Deus, olha, você que é um filho de Deus, você não pode perder. Neste domingo, 8 da manhã, 3 da tarde, às 18 horas, estamos ali, quilômetro 7, número 20, no Maiobão. Você que mora na região do Maiobão, faça esse convite especial para você e toda a sua família. Venha adorar, venha buscar, venha agradecer a esse Deus poderoso. Domingo é 8 da manhã, 3 da tarde, às 18 horas, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, nós temos também culto lá na igreja do São Cristóvão, com o pastor Pereira, no nome de Jesus. Senhor, muito abençoado, lá no São Cristóvão, para a glória de Deus. Glória a Deus, domingo do Espírito Santo, domingo dos filhos de Deus. Você é o meu convidado especial. Toda a sua família, toda a sua casa, venha adorar, venha louvar,
Vem exaltar o nome do Senhor Jesus. Ali nós temos louvor, nós temos a palavra, ali nós temos buscando o Espírito Santo. E você não pode ficar de fora. Venha nesse domingo. O meu horário é 8 da manhã e também às 18h30. Esse é o horário que nós estamos ali invocando o nome do Senhor Jesus. E o meu endereço é Avenida Guajajara, número 2, perto do Mix Mateus. Olha, Deus tem uma bênção especial para você.